Olá, pessoal, e aí, tudo bom? Essa é a segunda aula sobre a história da saúde pública no Brasil, ok? Então, eu vou continuar aqui a leitura da monografia que eu escrevi há uns anos atrás para a especialização, que tem um resumo bem legal sobre o histórico da saúde pública, né? Principalmente do Sistema Único de Saúde, que é o que eu vou falar agora nesse vídeo, ok? Então, a partir dos anos 70, alguns movimentos tentaram, com ideais inovadores que buscavam a construção de um sistema mais humanitário, preencher as lacunas resultantes da inadequação do sistema de saúde vigente. Como eu falei antes, era a questão do INAMPS, que era excludente. Várias conferências e seminários foram realizados com o intuito de discutir as causas dessa ineficiência e possíveis soluções para a melhoria de tal sistema. O sistema privatista, em conjunto com o modelo biomédico ou medicina científica, centrados apenas na doença, nem sempre atendiam às necessidades da população e nem se mostravam adequados ao contexto socioeconômico e cultural em que vivia a população de baixa renda. A tecnologia é cara e pouco disponível para a maioria das pessoas, cujas condições de vida são pouco consideradas, principalmente porque a maioria das práticas de saúde são padronizadas para um determinado e restrito grupo. Entretanto, o referido modelo é importante nos avanços da medicina, nos medicamentos, muitas vezes indispensáveis, e na tecnologia que obtém sucesso em algumas doenças crônico-degenerativas e cirurgias. No entanto, a medicina científica, dessa forma como eu coloquei aqui, que são algumas características do modelo biomédico, né? Centrada no doente, centrada na doença, biologicista, hospitalocêntrica, ela não é suficiente para atender todas as necessidades de saúde da população. A gente já sabe que a saúde é muito mais do que a ausência de doença, é muito mais do que a questão biológica. E aí a gente precisa considerar um modelo assistencial que considere todos os determinantes sociais da saúde. Alimentação, qualidade de vida, apoio social, emprego, saneamento básico. Então, que tipo de ação pode ser realizada pela saúde pública para esse tipo de situação, para essa multidimensionalidade da saúde? Ações preventivas e promoção de saúde. Concordam? Pensem sobre isso um pouquinho, enquanto eu continuo a leitura. A medicina científica incorporada a um sistema de assistência privatista, denotando iniquidade, favoreceu a crítica e o fortalecimento de um movimento caracterizado pela insatisfação com as condições de saúde da população, do sistema de saúde pública e da própria política neoliberal adotada pelo governo, ainda mais reforçadora da desigualdade. O movimento pela reforma sanitária no Brasil desenvolveu-se na década de 1970 com a elaboração de projetos na área da saúde que visavam abranger a complexidade de fatores inerentes ao processo saúde-doença. Alguns projetos se desenvolveram, mesmo com algumas dificuldades epistemológicas de estruturar uma teoria e uma prática que correspondessem às expectativas dos sanitaristas e da população. Na verdade, uma das fontes de insatisfação era o modelo biomédico arraigado, tanto na saúde pública quanto na prática privada. Então, a reforma sanitária objetivava, aspas, substituir a predominância do interesse privado pelo público. Fecha aspas, citação de Campos, 1997, página 42. E segundo Mendes, os principais objetivos da reforma sanitária eram a descentralização, o reconhecimento da subjetividade dos usuários, o melhor gerenciamento dos recursos, a melhor formação dos profissionais, de forma que estes saíssem da universidade preparados para a realidade e prestando atenção à própria diversidade cultural e ideológica do país. Ou seja, vocês estão vendo aí como é importante vocês, profissionais de saúde, conhecerem a realidade do lugar em que vocês estão trabalhando, a cultura, as crenças, os valores, os significados que as pessoas atribuem às práticas de saúde. Isso é importante vocês conhecerem, porque senão vocês chegam no lugar e vocês querem impor ou querem moldar aquela população para um tipo de conhecimento que vocês acham que é o certo, certo? Eu sei que é baseado em evidências científicas, mas muitas vezes a gente precisa considerar a forma como as pessoas vivem para a gente poder tentar modificar alguma coisa, algum comportamento, algum hábito que não é saudável do ponto de vista científico, mas é a maneira como eles aprenderam,
é a maneira como eles sabem fazer. Então, a gente precisa considerar isso. Vocês estão vendo como é importante a gente conhecer a cultura, a forma de pensar das pessoas. Então, a gente precisa de antropologia, a gente precisa de sociologia, a gente precisa de psicologia, não é verdade? Pois é. A subjetividade das pessoas, né? O melhor gerenciamento dos recursos, a melhor formação dos profissionais, de forma que estes saiam da universidade, né? Isso eu já falei. Isso é bem evidente quando programas de saúde obtêm sucesso em uma determinada região e em outras não, porque os programas de saúde, eles precisam considerar a forma como as pessoas vivem, concordam? Não adianta a pessoa sair com um conhecimento da capital, por exemplo, e chegar no interior e achar que vai ser igual. Não é, né? A gente precisa considerar isso. Certo? E aí, um outro aspecto importante da reforma foi o ideal de gerenciamento de recursos baseados nos seguintes critérios: racionalização dos custos, porque quanto mais tecnologia, mais caro, né? Incentivo à promoção de saúde e prevenção de doenças, ou seja, são dois temas importantíssimos que a gente precisa estudar bastante: promoção de saúde e prevenção de doenças. Busca de alternativas mais baratas, mas sem perder a qualidade, é um desafio. E o desenvolvimento de programas que enfoquem as necessidades da população em sua participação. Ou seja, a gente precisa colocar o usuário ou o nosso paciente como copártice do processo de reabilitação, de cura, de prevenção e de promoção. A gente não pode tratar o nosso paciente como um ser passivo que não sabe de nada e que a gente vai fazer toda a atuação e ele não vai ter responsabilidade nenhuma, né? Então, isso é importante, certo? A avaliação das práticas médicas pelos gerentes de saúde, profissionais, população usuária do serviço, e não só entre os próprios médicos, né? Mas todos os profissionais e todos os usuários precisam avaliar como é que estão sendo essas práticas. E a regulação de preços. Então, todas essas ideias, elas conformaram um movimento nos anos 70 e 80 e culminaram na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, certo? Que foi uma participação popular muito importante, ou seja, a população participou desse movimento, né? Os profissionais de saúde, os trabalhadores, todos. Então, foi muito importante essa conferência, porque nela foram elaborados os princípios e diretrizes do futuro Sistema Único de Saúde, né? E aí o artigo 96 da Constituição Brasileira de 1988 coloca lá: saúde, direito de todos e dever do Estado. O que é que vocês acham dessa frase? Eu acho ela muito boa, muito, muito importante. Por quê? Porque coloca a responsabilidade no Estado, ou seja, o Estado é responsável por manter todas as condições mínimas de sobrevivência para a população. Ok, muita gente pode discordar que o Estado não deveria ter tanto poder assim, mas a gente precisa considerar que muitas pessoas não vão ter acesso, os tipos de sistema econômico que a gente tem, político, sempre vai ser excludente. Muitas pessoas não vão ter acesso às mesmas oportunidades que outras. Então, o Estado precisa prover. É uma forma de compensação, entende? Não é que o Estado está fazendo um favor para a população. É uma forma de compensação no sistema capitalista que a gente vive. Que sempre umas pessoas vão ter mais em detrimento de muitas outras, certo? Bem, e aí, em 1988, a gente tem a Lei 8080, né, na Constituição Federal, e a gente vai ter os seguintes princípios: universalidade, ou seja, todas as pessoas, todos os brasileiros terão acesso ao sistema de saúde. Descentralização, então os recursos eles vão ser distribuídos e vão ser organizados por estados e municípios. Integralidade das ações ao usuário. Equidade, ou seja, o atendimento sem restrições e todas as pessoas vão ser atendidas de acordo com a sua necessidade e demanda. Resolutividade, participação da população e complementaridade do setor privado. Então, os planos de saúde, eles são complementares na realidade, né? Não os mais importantes. E aí, a gente tem os níveis de atenção, né? A atenção primária, a atenção secundária, que são os centros, os ambulatórios,
e a atenção terciária, que são os hospitais. Isso aí eu acho que vocês já conhecem, então não vou me estender muito, mas é importante a gente compreender que o Sistema Único de Saúde foi construído a partir de muitas lutas, né, de um movimento muito grande que começou nos anos 70 e que tem o objetivo de incluir toda a população brasileira, principalmente os mais excluídos do sistema. E aí o objetivo é prover as necessidades básicas de sobrevivência para essas pessoas e que elas tenham melhor saúde possível. Então, por isso que é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade de lutar pelo SUS e manter o SUS funcionando da melhor forma possível. Tem problemas? Tem, mas a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso para que a gente possa trabalhar com uma perspectiva mais coletiva e menos individualista. Não é você chegar lá, fazer seu trabalho e ir embora, mas é tentar trabalhar em equipe, trocar ideias com seus colegas, identificar quais são os problemas daquela população que você está trabalhando, para que você possa fazer atuações, né, serviços, ações mais voltadas para a necessidade dela, certo? O que é que vocês acham disso? Então, uma das tarefas é você pensar quais são os problemas que você identifica no SUS e quais seriam as possíveis soluções que você identifica hoje. Vocês podem usar como base este livro aqui, que é o Tratado de Saúde Coletiva, que vocês podem encontrar na biblioteca. E se não encontrar, vocês podem pesquisar outros materiais, né, no Cielo, por exemplo, na Bireme. E aí vocês podem compor um texto falando sobre quais os principais problemas do SUS hoje e quais as possibilidades de resolução, tá bom? Até mais!